Boa noite, meus irmãos. É motivo de grande alegria estarmos juntos novamente. Quero dar as boas-vindas a você que faz parte do corpo em Betânia, a você que nos visita nesse momento. A minha oração é que a graça do Senhor nos encha com a sua alegria. Nós iniciaremos com os avisos. E o primeiro aviso a dar é que nós continuaremos confinados. Nós continuaremos sem programação. A gente não terá a reunião de oração na terça-feira, o ensaio do Elemento Kids no sábado à tarde, e no sábado à noite nós teremos a reunião da juventude via conferência, como já estamos fazendo. Portanto, se você quiser participar dessa reunião via conferência, você pode me dar um toque, passar uma mensagem para mim, que aí eu providencio que seu nome seja inserido. Da mesma forma, nós não teremos o brechó no sábado e, infelizmente, não teremos a ceia no domingo. Então, nós continuaremos sem programação no templo, mas o templo continua reunido. Nós estaremos sempre por aqui. Sempre que tiver novidade, eu entro no ar e falo com você. Eu tenho um pedido de oração a fazer. A esposa do pastor Alisson Borges, pastor Alisson, é missionário da Junta de Missões Nacionais junto aos índios no alto do Rio Negro. Ela passa um áudio pedindo que oremos por seu marido e por sua família. Tudo indica que o pastor Alisson foi acometido pela Covid-19 e seu pulmão está bem prejudicado. Ela pede que ore por ele, para que Deus o cure, ore por ela, para que ela possa suportar tudo isso, e pelo casal de filhos que eles têm. Então a minha oração é que o Senhor possa colocar a mão dele sobre o pastor Alisson, sobre o seu pulmão, sobre o seu corpo, e retire toda essa enfermidade para a honra e glória dele. Peço que você continue orando para que Deus faça a obra conforme a vontade dele. Eu quero agradecer pelos aniversariantes da semana, né, e parabenizá-los, né? Então, no dia 1º, o irmão Jonas Fernandes aniversaria, assim como o Bismarck no dia 5. A minha oração é que o Senhor esteja derramando da sua graça sobre vocês, colocando sobre vocês a fala do Espírito, e que seus lábios sempre falem daquilo que é bênção para o próximo. Deus abençoe vocês e parabéns. Enfim, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, versos 27 a 29. Marcos 8, 27 a 29. Eu vou dar um tempo para você abrir. Eu não sei se você está com o livro ou se você está com o celular, mas a gente sempre está alicerçado pela palavra de Deus. E a minha oração é que assim você esteja durante a sua vida, sempre alicerçada pela palavra de Deus. Marcos 8, 27 a 29 diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. A minha oração é que nessa resposta do Pedro para o Senhor esteja a nossa resposta. A certeza de que Ele é o Cristo. Entendendo também que o Espírito Santo está agindo sobre nós nesse momento
nos dando sabedoria e trazendo a vontade do Senhor para os nossos corações. Esse texto, irmãos, me ensina, me traz alguns ensinamentos, e essa experiência, né, vivida essa semana dentro desse texto, me faz com que eu também traga para os irmãos aquilo que eu tenho aprendido. Nessa situação, a fala de Jesus, ou o questionamento de Jesus sobre o que o homem pensa sobre ele, é muito importante no momento difícil como estamos vivendo. Então, eu já quero passar para você minha primeira impressão, né? Porque eu entendo que como percebo o momento diante da ação do Senhor, é como ajo, né? Então, veja, como é que você percebe o momento diante da ação do Senhor? Como é que você percebe o momento que estamos passando hoje? Aquele era um momento bem difícil para os israelitas. Era um momento onde Roma estava dominando o seu território. Muitos movimentos políticos e religiosos apareceram naquele momento, né? Muitos messias, assim como hoje ainda continua aparecendo, mas naquela época muitos messias apareciam. Era um momento de muitas confusões, e os líderes religiosos, em alguns momentos, estavam envolvidos com o poder também. E isso causou alguns problemas para a nação de Israel. Estamos vivendo uma primeira semana do confinamento, ou final da primeira semana. Algumas pessoas já me disseram que vinham confinados antes, alguns a 15 dias, outros a 20, mas nós paramos na sexta-feira. Então nós temos aí quase 10 dias de confinamento. Eu vou dizer uma semana, né? E nessa semana eu tenho ouvido pessoas, tenho recebido mensagens, tenho visto pessoas referenciarem aos seus sentimentos, tenho visto brincadeiras, né, em relação a pessoas dizerem: não aguento mais, falo com plantas, falei com meu guarda-chuva, né, alguma coisa assim. Tenho visto os maridos reclamarem dos seus trabalhos dentro de casa, né, e alguns maridos que falaram, eu brinquei com eles. Eu disse: é bom para que você perceba como sua esposa trabalha quando você não está. Mas todas essas atitudes, elas advêm dos sentimentos, das sensações que as pessoas têm, reações emocionais da vivência pessoal. As brincadeiras aparecem identificando essas ações humanas, e esses sentimentos aparecem, eles ficam mais visíveis: solidão, medo, angústia, incertezas, ansiedades, são alguns deles. Muitas pessoas estão recorrendo aos psicólogos. Muitas plataformas de consultórios de psicologia estão sendo montadas nesse momento para que psicólogos, em forma de atendimento voluntário, esteja ajudando, porque muitas são as queixas. A sua ação do momento vivido agora dependerá de como você vê o momento diante do Senhor. Vou repetir: a sua ação do momento que você vive agora depende de como você vê o momento diante do Senhor. Eu queria destacar um texto aqui, Marcos capítulo 8, nos versos 23 a 27. Marcos 8, 23 a 27, o texto bíblico diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade bateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este
que até os ventos e o mar lhe obedecem. Percebe-se aqui que o medo dos discípulos de Jesus fez com que eles interpretassem o momento como talvez um momento derradeiro. Um momento difícil ali. Né? E esse pedido de socorro, tipo, vamos morrer, mestre, faça alguma coisa. É um julgamento do momento. As suas sensações daquele momento nem deixam com que eles percebam que o Senhor estava ali ao lado deles. E meio que, tipo, Senhor, está acontecendo tudo que está aqui, o Senhor não está nem percebendo, está dormindo, como é que nós vamos ficar? Mas exatamente por causa daquela percepção do momento que eles estavam vivendo. A grande tempestade, o barco para lá e para cá, solapado pelos ventos e o medo que os assolou. Em muitos momentos na vida, nós não olhamos o Senhor do nosso lado. E até interpretamos que o Senhor está dormindo, porque nos deixamos levar pelas percepções do momento. João capítulo 18, nos versos 2 a 11, João 18, 2 a 11, é o texto que relata a prisão de Jesus Cristo. Eu quero destacar algumas fases aqui. Veja que no versículo 2, a gente está em João 18, 2 a 11, no versículo 2, Judas está com Jesus e os demais discípulos. E aí, um destacamento de soldados é levado até lá para prender Jesus Cristo. A gente tem aí cerca de 300 homens ou mais. Eles levavam tochas, lanternas e armas. E aí Jesus pergunta para eles no verso 4, a quem vocês estão procurando? Eles identificam e aí Jesus diz, sou eu quem vocês estão procurando. O texto diz no verso 6 que eles caem por terra. E aí Jesus novamente pergunta, a quem vocês procuram? No verso 8, Jesus responde, eu já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora esses homens. No verso 9, identifica que era para que a palavra fosse cumprida. Jesus queria que todos os seus discípulos fossem liberados. Mas tem um fato aqui. No verso 10, o texto identifica que Pedro trazia uma espada. Ele saca da espada e fere um daqueles soldados. E simplesmente decepa-lhe a orelha. Jesus Cristo restaura a orelha do soldado. Mas a fala de Jesus no verso 11 para Pedro é o que nos importa nesse momento. Jesus ordena a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber do cálice que o Pai me deu? Então, nesse sentido, o Pedro, levado pelas circunstâncias, se deixando levar pelos sentimentos do momento, ele de repente nem percebe que aquele momento é um momento autorizado pelo Senhor. Jesus interpreta claramente isso. Jesus vinha se preparando para esse momento, né? E Pedro achava que estava defendendo Jesus Cristo, protegendo o Mestre. Aquele momento precisaria ser vivido pelo Senhor. A interpretação do momento fez com que Pedro tivesse uma atitude não autorizada por Deus até então. Como é que você está diante desse momento? Você está se deixando levar por suas percepções? Como é que andam seus anseios, seus sentimentos? São liderados pelas percepções?
Porque um segundo ensinamento do texto, para mim, está em relação à minha vivência com o Senhor. Como acontece a minha relação com o Senhor? Veja que a confissão de Pedro é uma confissão bem fundamentada. Tu és o Cristo. Ele reconhece claramente que Jesus Cristo é o Messias. Tu és o Cristo. Apesar de Pedro ser quem é, porque se você for olhar no Novo Testamento, você vai ver o Pedro com todos os seus medos, com toda a sua intrepidez, as suas inseguranças, até às vezes falando em nome do grupo quando não era autorizado, falando na frente dos outros, como sempre. E aí, como eu falei a semana passada, o homem sempre será homem. Mas Pedro reconhece literalmente, tu és o Cristo. João capítulo 8, nos versos 32 a 36, e aí, apesar do texto citado, eu quero destacar somente 2 versículos, o primeiro e o último, porque essa é uma fala entre Jesus e os judeus. Jesus diz assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E nesse sentido, no verso 36, eu estou em João capítulo 8, ele diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Como é a sua relação com o Mestre? Você precisa de símbolos para se relacionar com ele? Sim, eu sei que símbolos são importantes para os seres humanos, mas para os seres humanos, eu sei que símbolos são importantes para todos nós. Mas se os símbolos são necessários para que eu me relacione com Deus, eu preciso refletir um pouco mais sobre isso. Como é que anda isso para você, né? Você tem que ter seu culto no templo para poder estar bem com Deus? E quem é o templo? Aonde está o templo? Você só ora bem se você orar diante dos outros, ou seja, em comunidade? Como é que é você sozinho diante do Senhor? Essas questões são questões trazidas para mim também, eu me faço diariamente. Como é que você vê o Senhor? Vê por estilo de pregação ou oração? Você está bem com Deus se a pregação, se a oração é da forma que você acha que deve ser? Como é que é a sua vivência com o Senhor? Como Jesus precisa se apresentar diante de você? Esses são questionamentos interessantes diante do momento em que vivemos. Porque, para mim, a resposta bíblica é bem clara. A relação com Deus se dá através do amor. E aí nós temos um texto que de repente eu falo para vocês toda semana, domingo após domingo eu repito esse texto, que está em Mateus capítulo 22, nos versos 37 a 40, que talvez eu nem precise ler, né? Eu vou apenas destacar, quando o Senhor diz que nós precisamos amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. O homem por completo precisa amar ao Senhor. A relação com Deus se dá numa relação de amor. E o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo, é consequência do primeiro. Mateus capítulo 6, no verso 21, outro texto sempre citado, deixa claro que aonde estiver o meu tesouro, aí estará o meu coração. Quem
entende um bom relacionamento com Deus, entende assim. Entende sobre o reino de Deus. Entende o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Sabe o que é o reino de Deus. Mateus capítulo 6, verso 33 diz exatamente isso. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo aquilo que você se preocupa será acrescentado para você. Por que Jesus Cristo está falando isso? Porque ele entende que a partir do momento que você busca o reino, que você entende o reino, que a relação é uma relação de amor, você vai pedir para ele não aquilo que satisfaz a você como pessoa, mas aquilo que você necessita como servo, como serva, para estar mais perto dele. Quem busca o reino de Deus, busca a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela favorece aos mais necessitados, independente de quem seja o necessitado. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa amar o próximo. O próximo é sempre quem está mais próximo naquele momento de necessidade. Lucas capítulo 17, nos versos 20 e 21, o texto bíblico diz que certa vez, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. A resposta dele é direta. O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, em vocês. O reino de Deus está em nós. A partir do momento que o Espírito Santo se instala em nós, começa a tomar conta da nossa vida, as nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas reflexões, nossos pensamentos, nossas atitudes são do Senhor. O Senhor começa a reinar em nós. E o reino de Deus, ele começa a ação em nós a partir desse momento. Nós começamos a viver o reino a partir do momento que começamos a ter uma vida de amor diante do Senhor. Como vai a sua relação com o Mestre? Como você percebe o momento diante do Senhor? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Independente de como eu percebo o momento diante do Senhor, independente da minha relação com Ele, eu entendo claramente que Ele é. Independente do que eu pense, Deus não muda. Deus não muda. Quando eu percebo isso, eu entendo também que quem precisa mudar sou eu. Porque o Senhor será sempre o Senhor. Como eu falei na semana passada, Deus continua sendo Deus. E quando eu falo sobre isso, eu lembro de Êxodo capítulo 3, Êxodo 3, nos versos 13 e 14. Quando Moisés é conclamado pelo Senhor, quando Moisés é recrutado pelo Senhor, quando Moisés recebe a missão de ir lá e libertar o seu povo do cativeiro egípcio. Moisés questiona muito ao Senhor sobre as prerrogativas dele. E aí, nesse texto, Êxodo 3, nos versos 13 a 14, Moisés questiona ao Senhor. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Pergunta Moisés ao Senhor. Deus responde a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Deus é sempre.
Interessante que se nós olharmos a nossa expectativa, Deus foi ontem, Deus é hoje e Deus será amanhã. Na expectativa humana, na referência humana, porque para ele simplesmente é. Deus é. João capítulo 8, no verso 59, Jesus assume esse título. João 8,59, ele diz assim: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele fala isso para os judeus e isso causa uma confusão tremenda. Inclusive no verso 59, os judeus pegam em pedras para poder apedrejá-lo. Jesus assume esse título, o grande eu sou. E somente no livro de João, diversas partes dos evangelhos, mas olha, no livro de João eu detecto 7 vezes aqui Jesus se identificando como eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira. É Jesus literalmente assumindo que Ele é Deus, que Ele é e que sempre será. Eu queria trazer um texto para vocês agora que, já caminhando para o final, não é um texto curto, mas também não é tão longo. Um dos livros que mais me fascina é o livro de Jó. E quando eu olho para os capítulos 38 a 41, é que eu fico fascinado mesmo. Quando Deus questiona Jó. Quando Deus coloca para Jó as possibilidades diante dele. E aí nos versos, eu estou lá em Jó capítulo 38, nos versos 25 a 38, Jó 38, 25 a 38, o Senhor fala para Jó assim: quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em quem não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas do orvalho? De quem ou de que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Jó, você pode amarrar as lindas Pleiades, os 7 estrelos? Pode afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você, Jó, que envia os relâmpagos e eles respondem? Aqui estamos. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Essa questão é tremenda para mim, como um psicólogo. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus, quando o pó se endurece e os torrões da terra aderem uns aos outros? Essa é a percepção do Deus
que sempre é, eu sou, é. E aí eu me lembro de uma fala que eu trouxe, ou de um texto que eu trouxe na semana passada, em Apocalipse capítulo 22, no verso 13, que vem reforçar o que eu já referenciei. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último. Aliás, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Esse é o nosso Senhor. Então eu entendo claramente que, como percebo o momento diante da ação do Senhor e como acontece a minha relação com o Senhor, vai me ligar claramente ao pensamento de que, independente de tudo isso, Deus não muda. Deus sempre estará comigo. Deus sempre estará com você. Independente dos momentos, Deus sempre estará com você. Eu quero concluir com o Evangelho de João, capítulo 6, nos versos 67 a 69. João 6, 67 a 69. Quando Jesus, falando aos discípulos, muitos deles dizem: esse discurso é muito pesado para mim, eu vou embora. E muitos deixam Jesus Cristo, ficam ali os 12. Jesus olha para os 12 e simplesmente questiona: vocês também não querem ir? E novamente Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Tu és. Tu és. És o Santo de Deus. A minha oração é que nós tenhamos essa certeza de que Jesus é o Santo de Deus, de que Ele é Deus, de que Deus sempre é. Deus sempre é. E que, quando estivermos diante das nossas percepções, por mais difíceis que sejam, nós entendamos que essas percepções precisam ser influenciadas pelo nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor precisa ter espaço em nós. Assim como eu falei pela manhã, quando nós colocamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Esse é o culto racional. Esse é o serviço lógico. Quando eu me exponho ao Senhor para que o Senhor faça a vontade dele em mim, independente das minhas percepções, eu começo a crescer diante do Senhor, a amadurecer, quero dizer, ou melhor dizendo. Quer ver? Quando eu assumo diante de Deus que estou com medo, eu me coloco para que Ele me encha com seu amor e sua intrepidez me invada. Vou repetir. Quando eu assumo diante do Senhor que estou com medo, me coloco diante dele para que ele me encha do seu amor e sua intrepidez me invada, me fazendo vitorioso. O medo some, porque no amor não há medo. Porque o medo pressupõe castigo. E nós, literalmente, somos regidos pelo amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a minha oração para você. Coloque as suas circunstâncias diante do Senhor.
firme um melhor relacionamento com Ele e entenda que Ele sempre será com você. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer nesse momento, porque diante de tantos problemas, a tua vontade sempre sobressai. A tua vontade sempre está no topo. A tua vontade sempre é a vitoriosa. Eu quero te louvar, Senhor, independente das situações. Essa é a oração de Abacuque. Independente das faltas, independente da doença, independente das angústias, independente do medo, dos desacertos, independente da ansiedade, Tu és em nós. E quando nós assumimos essa necessidade de Ti, porque a Tua palavra diz, sem mim nada podeis fazer, tudo que está nos atacando, nos assolando, nos monitorando, entra em rebatida, porque o Senhor nos protege. O Senhor vai diante de nós, o Senhor nos dá coragem e o Senhor nos faz vitoriosos. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada diante dEle. Eu oro, Senhor, pela Espanha, eu oro pela Itália, Deus, eu oro pelas famílias enlutadas nesses países, eu oro pelas pessoas que continuam doentes, eu oro para que o Senhor coloque sobre esses dois países a sua graça, a sua paz, a sua cura, para a honra e glória do Senhor. Eu oro pelos Estados Unidos, Senhor, provável epicentro da doença no momento. A minha oração é que o Senhor dê sabedoria ao presidente dos Estados Unidos, ao presidente dos Estados Unidos, para que ele tome as atitudes corretas. Coloca as tuas mãos sobre aquela nação, Senhor, que te propaga tanto. Coloca as tuas mãos ministrando a tua graça, a tua glória, a tua cura, a tua unção, Senhor. Tende misericórdia das famílias que estão sendo atingidas. Eu olho ou peço pelos idosos dos Estados Unidos, para que o Senhor haja sobre eles, protegendo-os e trazendo saúde. Eu oro pelo nosso país, Deus, que segundo as autoridades está entrando num momento difícil diante da doença. Mas quem é a doença diante de Ti, Senhor? A minha oração é que o Senhor esteja conosco nesse momento tão difícil. Que o Senhor dê sabedoria ao presidente desse país, ao seu corpo de ministros. Que o Senhor nos traga proteção diante de uma saúde tão debilitada no país, de hospitais falidos, de pessoas que estão em macas em meio de corredores. A minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós, que derrame sobre nós a sua graça e a sua unção. Que o Senhor esteja conosco nesse momento, nos fortalecendo, nos dando sabedoria e saúde. Enfim, Senhor, que o teu amor, a tua graça e a tua unção estejam sobre todos nós, hoje e para sempre. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. E assim que eu me despeço de você, a minha oração nesse momento é que você esteja diante de Deus para a honra e glória dele. Que o Senhor o abençoe e o guarde.